nome é Laís e hoje eu vou falar um pouco sobre uma pergunta que é o que eu mais recebo em toda a minha vida, que é ajuda e dicas para ler a Bíblia com constância. Então eu separei aí tudo que eu faço e que eu fiz, né, para poder ler a Bíblia e compartilhar com vocês, tá? Então hoje nós vamos fazer um estilo Aqui Fala. Então coloque aí o seu celular em algum lugar, não sei se você tá comendo, não sei se você tá antes de dormir, eu não sei que momento do seu dia, mas se prepare para após esse vídeo você ser inundado pela presença do Senhor com vontade de ler a Bíblia também, então aproveite isso, tá bom? Então já se inscreva no meu canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, de maquiagem, feminilidade, viagem, tudo, e também não esquece de dar um like aí também e comentar também as suas dicas para leitura bíblica. Tópico número 1 é a versão da sua Bíblia. Gente, primeiramente, vocês acreditam que eu tava aqui meia hora falando, eu tava gravando com a câmera lenta? Eu perdi tudo, tenho que falar tudo de novo. Eu tô até na base já, sendo que eu passei tônico. Enfim, o tópico número 1 para você começar a entender mais e te estimular a ler a Bíblia, nós temos que primeiro conversar aí a respeito da versão da sua Bíblia, tá? Então, assim, realmente, para quem está iniciando no Evangelho, para quem está iniciando com leitura bíblica, a versão da sua Bíblia pode influenciar muito no seu entendimento, porque você pode ter zero entendimento, porque da versão muito difícil que às vezes você está lendo. Então, assim, cuidado com as versões, tipo assim, bem arcaicas, bem antigas, como as versões Almeidas, né? Até porque o João Ferreira de Almeida, que foi o que traduziu a Bíblia para o português, ele era português de Portugal. Então, assim, por isso que a forma, né, como tá escrito lá, parece um português bem antigo, assim, né? Porque, de fato, o português de Portugal é mais arcaico que o nosso. Ainda mais lá no ano de 1900 e bolinha, né? Então, assim, escolha uma versão que seja mais fácil para você compreender. Mas também tome cuidado com as versões também muito atuais, tá? Versões como NTLH, NVT, elas acabam fugindo muito, né, do significado original, perdendo muito a riqueza, sabe, do significado das palavras. Então, alguma coisa que é muito mais profundo, que te leva a pensar, que te leva ali a ter um devocional mais profundo, a mudar de vida, às vezes nessas versões nem tem, sabe? Passa como algo muito simples, muito singelo. Então também tome cuidado com essas versões. Eu te indico, assim, das versões que eu li, né, de todas essas versões que eu andei comparando, né, nesses últimos anos, que eu, Laís, gostei mais é a versão da King James 1611. Se for das versões novas, né, na linguagem de hoje, a menos pior delas é a NVI. A gente bate com a esponjinha sem querer no olho, tá dentro. Mas assim, Laís, eu não tenho condições de comprar uma Bíblia agora, né? Eu só tenho essa opção. A gente tem um aplicativo de Bíblia online. Quando você entra lá na Play Store, enfim, embaixo dela tá escrito YouVersion, né? Que foi a empresa YouVersion que criou. Essa Bíblia, gente, pra mim é melhor. Eu uso ela há muitos anos, que inclusive tem devocional e tem estudos nela também. E ela tem um monte de versão lá que você pode escolher. Então, tipo assim, foi nela que eu comecei a ler a Bíblia quando eu tava sem. E também quando eu quero, né, comparar os versículos, quando eu tô montando algum sermão, quando eu tô estudando algum assunto, eu entro nela e eu comparo aquele mesmo versículo em mais de 10 versões, assim, que ele tem disponível. Em português e em outros idiomas também, sabe? Então, assim, você pode ir lendo e ir comparando as versões lá, que você vai ver que algumas fogem muito, né, do restante, né? Perde um pouco a beleza e aí você também não entende muita coisa. Mas às vezes também já me ocorreu de ler um versículo ali na King James que eu não estava entendendo nada e aí eu tive que ler em outra versão para poder entender um pouquinho melhor. Então, assim, tenha esse aplicativo, mas na hora de comprar, compre uma que não fuja muito, mas também ali que não seja tão difícil, né? E aí, no dia a dia mesmo, qualquer auxílio, você pode ter o auxílio desse aplicativo no seu devocional, caso você não esteja entendendo de jeito nenhum aquele versículo. O segundo tópico é livros tranquilos, para você começar lendo, né? Porque assim, gente, um vídeo meu que até viralizou no Instagram,
me julgaram muito por... Não só eu, né, mas a todo mundo que é assíduo na leitura bíblica, né, que tá ali lendo cotidianamente, estudando sobre, ministrando, né, a palavra de Deus e tal. Você percebe que sim, tem alguns versículos, tem alguns livros que são mais fáceis de você indicar para quem tá começando. Mas eu tive ali alguns comentários me julgando por indicar começar com o livro de João. E o povo ficava, nunca vi isso, tem que começar a ler como qualquer outro livro do começo, que não sei o que lá. Mas essa é a questão, a Bíblia não é qualquer livro, sabe? Então, assim, você às vezes começar a ler do Antigo Testamento ali, com uma versão que você não tá entendendo nada. E, cara, isso só pode matar a vontade da pessoa de ler a Bíblia, entendeu? Então, assim, mas você é crente, você tem que ler de qualquer jeito. Mas, cara, por que eu vou ler uma versão que eu não tô entendendo e ainda o inimigo pode usar de pretexto para gerar vários argumentos no meu coração por eu não estar entendendo e tirar aquilo de contexto, entendeu? Então, assim, eu indico sim que você comece a ler a Bíblia com uma versão que você entenda mais e ainda que você leia a partir de um livro onde você entenda mais. E aí, conforme você vai tendo o hábito da leitura, a ação do Espírito Santo na sua vida, você vai terminando de ler toda a Bíblia. Então, assim, eu comecei a ler a Bíblia a partir do Novo Testamento e foi a melhor coisa que eu fiz, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz e eu indico isso para todo mundo. Mas, mais ainda, começar a ler a Bíblia a partir do livro de João. O livro de João é um livro que ele foi escrito para os gentis, né, que somos nós, foi escrito para os gentis. Então a forma como que ele fala de Jesus é muito tocante, gente. O livro de João é um livro que, assim, é apaixonante, sabe? Ele tanto traz ali a humanidade de Jesus, como também ele é um livro revelador, né, porque foi ele que trouxe ali a revelação de que ele estava no início, ele era o verbo. Então, assim, é um livro maravilhoso que eu super te indico a ler. E aí você lê o livro de João, e aí você pode ir continuando lendo as cartas, ou você pode também estudar a Bíblia, por enquanto não por livros, mas você pode estudar por tema, por exemplo, ou por personagem. Então, assim, agora eu vou ler o livro de... Agora eu vou ler o livro de Samuel para eu poder entender sobre o profeta Samuel. Aí agora eu vou ler o livro de Reis. Então, assim, você pode ir lendo ali histórias como, por exemplo, agora eu vou ler, né, o livro de Reis, que eu quero estudar a história de Davi, de Salomão, né? Então, assim, você pode ir lendo ali conforme o personagem. Você pode estudar por tema, você pode estudar também por livro. Eu indico mais o por livro. Perdão. Eu indico mais o por livro. Né? Você pega ali um livro, você lê ele todo, termina ele, você vai pro próximo, né? Principalmente ali na ordem bíblica, né? Então você começa por João e aí você segue a vida ali, lendo a partir de João. Então agora você já tem definido ali a versão que você vai ler e o livro que você vai ler. Então vou, né, ali na versão King James, vou ler a partir do Novo Testamento, né? Vou ler ali a partir de Mateus, por exemplo, mesmo. Então, qual que é o próximo passo agora? É não desistir. Gente, não desista, tá? Não pule um dia. Então, assim, eu li ontem, aí hoje eu não vou ler. Não, leia todos os dias, tá? E assim, se você por acaso, eu não consegui ler hoje porque a rotina acabou me pegando, né? Não tive ali tempo. Então, amanhã você leia. Tá? Então, assim, hoje eu não consegui ler, amanhã você leia. Amanhã também não vou conseguir ler. Então, no outro dia você vai ler. Minha filha, você vai ter que ler. Nem que seja um versículo, nem que seja um salmo. Mas eu tô lá no Novo Testamento. Mas já que você não vai conseguir ler o capítulo inteiro para entender o que tá acontecendo naquela história, então lê pelo menos Salmo 1, tá? Para você poder mastigar aquela palavra no seu dia a dia, ali você ter um devocional, algo para você mastigar ali, para você colocar em prática naquele dia.
Se você desistir um dia, ou se você abrir mão um dia, no outro dia você vai querer fazer também, no outro também, quando você vai ver, você não consegue ter ali a constância. Então, assim, a constância não é porque você tá lendo 5 capítulos por dia todos os dias. A constância é porque você não desiste. Então, tem dias que eu vou estar bem, eu vou ler quase o livro inteiro. Tem dias que eu não vou estar bem, eu vou ler um versículo, eu vou ler um capítulo. Não é constância, não é você estar sempre bem, mas é você fazer todos os dias, independente de você estar bem ou não. Então, assim, isso é ter constância, sabe? Então, assim, independente de como você tá, independente do seu dia, independente de se você fez ontem ou não, há quanto tempo você não faz, faça, tá? Porque é assim que a gente mata a nossa carne, sabe? A nossa vontade. É assim que a gente agrada ao Espírito Santo, que é quando eu passo por cima da minha carnalidade para fazer a vontade dele, não a minha. Amém? E aí, dito isso, eu quero também desmistificar aqui. É desmistificar? Desmentir aqui também. Uma coisa que as pessoas sempre falam também, que devocional tem que ser de manhã. Então, assim, gente, eu confesso que eu também acho que devocional, quando você faz de manhã, é melhor, né? Porque você faz de manhã e aí você passa o dia inteiro remoendo aquilo e aí você coloca aquilo em prática. Mas se não é a sua realidade fazer de manhã, você não consegue fazer de manhã, ou é melhor para você fazer à noite, você vai fazer no melhor horário para você. Porque é melhor você fazer de noite 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 5 minutos de devocional com qualidade do que você fazer de manhã com a cabeça estourando de coisas para fazer, ou preocupada, ou sem tempo, ou fazer de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, eu por muitos anos eu fiz devocional somente de noite, porque era o melhor horário que eu estava mais tranquila. Então, eu queria entregar o meu melhor para o Senhor, sabe? Então, assim, fiz de noite mesmo, fazia de noite. Inclusive, foi a melhor época da minha vida, assim, de leitura bíblica, porque eu ficava horas lendo a Bíblia, sabe? Eu ficava horas estudando, montava vários estudos. Era até um período que eu não tinha muitas responsabilidades, principalmente na igreja, não tinha responsabilidade nenhuma, tipo assim, de cargo de liderança na igreja na época. Então, era uma época que eu só ia realmente nos cultos e ali, e o resto da semana eu me dedicava em casa na leitura. E aí, hoje é um pouquinho difícil de fazer isso, porque, né, muitas coisas na igreja todos os dias. Mas, assim, eu vou fazendo... Hoje a minha estratégia mudou. Antes, o que era pra mim melhor de noite, hoje é melhor pra mim de manhã. Porque de noite eu já tenho as coisas, né? Então, mas a minha realidade é essa, entendeu? Naquela época, pra mim era melhor de noite, porque eu não tinha muitos compromissos de noite, então eu lia. Agora eu tenho um compromisso de noite, mas em compensação eu também estou em casa, né? Não estou trabalhando fora, então eu consigo fazer de manhã. Mas, gente, se o seu tempo for melhor no horário de almoço, se o seu tempo for melhor de manhã, acordar um pouquinho mais cedo, enfim, tá? Não é que, tipo assim, só o devocional só funciona de manhã. Não, o seu devocional é o seu dia, é o seu estilo de vida. O tempo que você tira para o Senhor, ele pode ser em qualquer horário, desde que seja com qualidade. Desde que você acorde de manhã com um coração grato, com um coração feliz, né? Orando ao Senhor em todo o tempo, que a Bíblia fala pra gente orar sem cessar, em todo o tempo. Então, em todo o tempo você vai estar orando. De manhã você vai tirar um momento de oração e vai continuar orando durante o seu dia. Mas o seu momento ali com Deus, de leitura bíblica, você pode tirar em qualquer horário, desde que você faça com qualidade. E quarto, gente, fazer anotações. Isso aqui é um pouco polêmico, tá? E eu trouxe até a minha Bíblia para poder falar com vocês. Mas assim, por que é polêmico? Vou chegar... Antes de falar do porquê que é polêmico, fazer anotações. E que anotações? O que eu anoto? Eu não sei o que anotar. Gente, você pode anotar o versículo que você acabou de ler. Só de você repassar para o caderno aquilo que você acabou de ler, você vai memorizar um pouquinho mais. Então, assim, escreve ali o que você acabou de ler. Eu acabei de ler o Salmo 119, 115. E aí você vai lá e escreve todo o Salmo que você acabou de ler, tá? Então, você pode escrever ali o versículo que mais chamou a sua atenção, aquele versículo que você quer gravar no seu coração. Outra coisa que você pode escrever, o que você entendeu sobre isso, e de forma singela, não precisa escrever bonito, é só você escrever o que eu entendi. Então, assim, você pode pegar o caderno e escrever assim,
Eu entendi no Salmo 101 que eu não posso sentar na mesa de qualquer pessoa, que eu tenho que tomar cuidado com as minhas influências, com as minhas amizades, e que eu preciso ler a Bíblia dia e noite, e que se eu estar ali junto ao Senhor e lendo a Bíblia todos os dias, a minha vida prosperará. Foi o que eu entendi do Salmo 1. Aí você vai lá e vai anotar desse jeito. Você não tá anotando uma pregação, você não vai dar um sermão pra ninguém. Você só tá escrevendo aquilo que você entendeu no seu coração, tá? Então, assim, anote o versículo que você lê, você pode anotar o dia que você está lendo. E uma coisa também que eu fiz, assim, que foi muito legal, que é escrever, gente, a sua oração, tá? Então, eu escrevia num caderno tanto os versículos que eu entendia, também como as minhas orações. E aí hoje, gente, quando eu pego esse caderno de novo, eu consigo perceber, assim, todas as orações que eu estou vivendo, sabe? Então eu escrevia lá, tipo, eu quero ser uma pessoa mais constante, quero ler a Bíblia todos os dias, eu quero entender mais a Bíblia, porque eu queria que a minha amiga se tornasse assim, assim, assada, porque eu queria que minha amiga aceitasse Jesus, sabe? Eu escrevia lá tudo que eu tinha orado ao Senhor, tudo que estava ali nas minhas orações, e hoje eu posso contemplar a ação do Senhor quando eu volto nesse caderno, sabe? Então, além de anotar o que eu entendia, os meus estudos, bíblico ali, as coisas que eu entendia, eu também anotava no final a minha oração, ou no começo, enfim, ou pula a página, faz ali o que você sentir no seu coração. Mas o ato de anotar, gente, ajuda muito, tá? Tanto é que não é à toa que na escola a gente anota as coisas, o que a professora tá passando, o que a professora tá falando, coisas que tem no seu livro, já tá no seu livro. Por que eu tenho que anotar de novo? Porque o nosso cérebro memoriza melhor quando a gente anota as coisas, tá? Então, comece a anotar aí o que você está entendendo para você poder memorizar melhor no seu coração. Laís, você disse que você tinha algo meio polêmico para falar sobre anotações. Sim, gente, que é anotar na Bíblia. Por quê? Muitas pessoas falam que isso é pecado, anotar na Bíblia, por mais que a Bíblia não considere isso pecado, porque não está escrito em lugar nenhum isso, tá? Mas as pessoas acham falta de respeito e uns dizem que é até pecado. Eu tenho, a opinião é o seguinte: se anotar na Bíblia, hoje tem até Bíblias com espaço para anotação. Se anotar na Bíblia me torna uma pessoa melhor, uma cristã melhor, uma serva melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor, uma pessoa melhor, então não é pecado. Então, assim, se anotar na Bíblia faz eu memorizar melhor os versículos, faz eu colocar ali de fato o que eu tô entendendo, faz eu me localizar melhor na Bíblia. Então, por causa disso, eu consigo me localizar melhor, eu consigo ir de um versículo para o outro, porque eu lembro da minha anotação. Então, eu consigo chegar lá mais rápido e entender melhor, conectar as coisas. Gente, pra mim, funciona super assim. Entendeu? Então, assim, eu tô lendo um versículo e eu lembrei de uma anotação que faz referência cruzada com aquilo que eu tô lendo, e eu vou lá naquela minha anotação. Então, assim, eu memorizei aquele versículo porque eu lembrei da minha anotação. Então, assim, se isso é melhor, se isso te faz uma pessoa melhor, então não é pecado. Então, assim, às vezes a gente fica nessa religiosidade de que é pecado, de que é falta de respeito, de não sei o que lá. Aí você vai ver a vida da pessoa, é uma pessoa falsa, é uma pessoa que na igreja ela é uma, em casa ela é outra, na igreja ela é super religiosa, pregadora, e é isso, é aquilo, mas em casa, o seu interior, o seu caráter, o seu coração, o Senhor está recusando, sabe? Então, assim, se isso faz eu me tornar uma pessoa melhor, não é pecado. Então, assim, eu peguei pra vocês a minha Bíblia com espaço para anotação, mas antes dela eu não tinha a Bíblia com espaço para anotação e eu anotava na Bíblia. E daquelas anotações saíram tantas mensagens, pregações, sermões que transformaram a vida de pessoas, que mudaram a vida de pessoas, que transformaram pessoas, assim como me transformou também. Então, assim, aí eu vou, tipo assim, poxa, por conta disso, eu vou jogar tudo isso fora porque eu desrespeitei. Agora, então, tipo assim, se isso me trouxe como uma pessoa melhor, mas aí eu tô desrespeitando a palavra de Deus porque eu tô estudando ela, mastigando ela mais. Então, assim, pra mim, a melhor forma como que eu consigo estudar é anotando, tá? Então, assim, eu uso tanto, assim, marca-página, tá? E aí eu uso normalmente 2 cores, E aí também aqui as mensagens, tá? Então eu vou anotando aqui
o que a Bíblia falou comigo, o que a palavra falou comigo. Eu anoto também as palavras ou palavras para eu poder estudar. Eu me localizo bem melhor agora, por incrível que pareça, porque a pessoa vai olhar isso aqui, ela não vai entender nada, né? Mas eu entendo. E isso aqui ministra no meu coração. Então, assim, às vezes tem coisas que Deus falou comigo naquele dia, naquele momento que eu tava lendo esse versículo e eu anotei. E aí passou o tempo, eu esqueci. E aí quando eu olho pra cá, eu fico, caraca, é verdade. Isso daqui fala disso, disso, disso. Então, assim, gente, anote, tá? Se você aprende melhor, se você grava melhor no seu coração, se isso explode a sua mente com tantas mensagens, com tantas coisas, com tanto entendimento, então anote, tá? Diz respeito à palavra de Deus é você deixar a Bíblia aberta em cima do lugar sem ler. De respeitar a palavra de Deus é você não ler, é você não botar ela em prática. De respeitar a palavra de Deus é ser como o que Jesus falou, uma pessoa não praticante da palavra, que você se olha no espelho e logo sai, você esquece da sua aparência, você esquece do que você leu. Então, assim, isso é desrespeitar a palavra de Deus. E, gente, por último, que é o melhor, é a melhor parte, é orar, minha filha. Você precisa orar ao Senhor antes de ler a Bíblia, pedir ajuda para o Espírito Santo, falar, Espírito Santo, me ajuda a entender o que está escrito, grava essas palavras na tábua do meu coração, me ensina a entender isso aqui. Então, assim, coloque em oração, tá? Ora ao Senhor antes, depois de ler a palavra, tá? Porque a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia, ela é um livro que foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu essas pessoas a escreverem todas essas coisas, a falar de todas essas coisas, a viver todas essas coisas, para que nós hoje possamos ler a palavra de Deus. Então, melhor do que você ler um livro qualquer é você ler a Bíblia com a presença do autor morando dentro de você. Então, assim, você tem acesso total ao Espírito Santo. O véu que separava o Santo dos Santos do santuário já se rasgou. Então, você tem acesso ao Senhor. Então não sofra sozinho, tá? Eu tirei todas essas dicas aí, que são dicas, digamos que humanas, de um humano para um humano, aqui para você poder entender melhor, para o seu cérebro entender melhor. Mas a melhor forma de você obter ajuda é pedindo para o Espírito Santo, aquele que escreveu todas as coisas, aquele que é o autor de todas as coisas, aquele que tava lá há 2.000 e poucos, 4.000 anos atrás, vivendo tudo aquilo, conduzindo tudo aquilo, e hoje tá aqui com a gente também, então nada melhor do que ele para poder nos explicar, amém? Então eu espero que você tenha gostado desses vídeos, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, me segue também nas redes sociais, tá? E comenta aqui mais dicas que você possa ter para ajudar outras pessoas também. E é isso, assista também os outros vídeos por aqui.